Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil citizens left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. An anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil citizens left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions
to the Holocaust. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. An anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Narciso, se você comparar o Lula a um carro, eu acredito que muita gente vai concordar comigo, ele parece aquele Opala velhão, né, que em algum momento já foi bonito, né, já foi um carro de luxo, né, que dava um resultado, te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada, ultrapassada, um cara que sequer tem telefone celular, um cara que acha que inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos em redes sociais. Ele não tem ideia de como isso é importante para um governo que quer se pautar pela modernidade, pela inteligência, pela tecnologia, na área como a inteligência artificial é importante na área da saúde, por exemplo, da segurança pública. São ferramentas importantes que ele desconhece completamente. Então, eu tenho a convicção que o povo nordestino, que historicamente tem dado o seu voto de confiança ao Lula nas últimas eleições, agora vai fazer o contrário. As pesquisas mostram que ele derreteu no Nordeste, porque, mais uma vez, é um produto vencido. O Lula é um produto vencido. Imagina você fazer um churrasco com aquela picanha que já está cheirando a podre, você tomar uma cervejinha choca. Esse é o Lula hoje, ninguém consegue mais tragar esse cara. Narciso, se você comparar o Lula a um carro, eu acredito que muita gente vai concordar comigo, ele parece aquele Opala velhão, né, que em algum momento já foi bonito, né, já foi um carro de luxo, né, que dava um resultado, te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada, ultrapassada, um cara que sequer tem telefone celular, um cara que acha que inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos em redes sociais. Ele não tem ideia de como isso é importante para um governo que quer se pautar pela modernidade, pela inteligência, pela tecnologia, na área como a inteligência artificial é importante na área da saúde, por exemplo, da segurança pública. São ferramentas importantes que ele desconhece completamente. Então, eu tenho a convicção que o povo nordestino, que historicamente tem dado o seu voto de confiança ao Lula nas últimas eleições, agora vai fazer o contrário. As pesquisas mostram que ele derreteu no Nordeste, porque, mais uma vez, é um produto vencido. O Lula é um produto vencido. Imagina você fazer um churrasco com aquela picanha que já está cheirando a podre, você tomar uma cervejinha choca. Esse é o Lula hoje, ninguém consegue mais tragar esse cara. O governo Lula está tão desgastado, há uma fadiga, há uma clareza na cabeça das pessoas, eu falo de muita gente que em 2022 não votou no Lula, né, por alguma razão votou contra o presidente Bolsonaro. Grande parte dessas pessoas já se arrependeram. E o que mais a gente vê, até nas redes sociais, de pessoas simples, né, que estão ali colocando o seu dia a dia no Instagram, numa rede X, no YouTube, criticando. Pô, já votei lá de lá, mas agora não me engana mais. Isso que acho que vai acontecer no Brasil todo, em especial no Nordeste, e as pesquisas já mostram isso. Um derretimento do Lula no Nordeste e cada vez mais a consolidação não apenas do Bolsonaro, mas desse projeto, porque o Brasil vai escolher dois caminhos: o da prosperidade com a gente ou o de pular do precipício em paraquedas com o Lula.